dentro de casa, pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. Respeite a higiene, mas não transfigure a limpeza em assunto de obsessão. Enfeite o lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Colabore no trabalho caseiro, tanto quanto possível. Sem organização de horário e previsão de tarefas, é impossível conservar a ordem e a tranquilidade dentro de casa. Recorde que você precisa tanto dos seus parentes, quanto seus parentes precisam de você. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Então, aqui ele toca em vários pontos, né, relacionados à casa. Um dos principais, né, que ele pede é que a gente tenha o respeito, né, a educação com cada membro da casa, né, que a gente possa ter gentileza, cortesia, o quanto isso é saudável e agradável, né, viver num lugar que é com muito respeito e não o contrário disso, né. Ele diz que a higiene é importante, né, mas ela não deve ser excessiva, da mesma forma que a organização do local também é interessante, né, mas sempre com um equilíbrio. E ele diz para a gente ajudar no trabalho caseiro, né, então, nas refeições, organizações e limpeza, né, fazer essa colaboração com todos que moram no local. E aí eu fiquei pensando também, ele diz o quanto é importante os parentes que moram nessa casa, né, os familiares, agradecer um ao outro, né, porque cada um é importante, tanto os filhos como os pais, né, honrar pai e mãe. Então, quando a gente vive nesse ambiente de respeito, de gratidão, a gente começa a perceber que todo mundo é importante ali dentro e passa tranquilo, né, mesmo tendo alguma intempérie. E aí eu fico pensando, né, existem muitos problemas, muitos conflitos familiares, né, e o quanto essa harmonização familiar, ela é fundamental para a nossa vida, tanto interior, pessoal, como também profissional, né, o quanto as coisas que acontecem em casa refletem no meio, né, em todos os nossos âmbitos, profissional, espiritual, físico. Então, assim, o quanto é importante cuidar da casa, não só da parte física, mas também da parte entre os integrantes da casa, né, para que seja um ambiente com bastante paz, harmonia, saudável. Aí é isso. Tem alguém mais que quer complementar alguma coisa? Algum ponto que chamou a atenção? Está todo mundo fazendo tudo direitinho? É difícil lidar com as diferenças, né? A começar dentro da casa, porque eu que sempre tive casa cheia com filhos, realmente é um desafio. O que é ordem para mim não é ordem para o outro, né? O que é organização para mim não é organização para o outro. Aí você entra no quarto de um filho e fala que está bagunçado, ele fala que não, que aquilo para ele está em ordem. E aí esse ponto de equilíbrio realmente é um desafio, né? Então, eu costumo ter a regra, se o seu espaço termina onde começa o meu, a área coletiva, escada, sala, cozinha, tem que ser de comum acordo. E no ambiente particular, né, por exemplo, quando dormem dois no mesmo quarto, seu ambiente particular, então, é só dentro do seu armário, porque nem no quarto né? Tem que dividir com o outro, então tem que ter um comum acordo. E é um grande desafio, como eu falei, realmente o ponto de vista diferente, né, de uma pessoa para outra. A questão também da maturidade, adolescentes, né, eles têm uma visão diferente. A gente vê que vai mudando com o passar do tempo, vai facilitando as coisas, mas o nível de maturidade também. Portanto, eu acho que realmente a organização da casa é mais
um desafio que nos edifica, né? Que traz muito aprendizado, principalmente a tolerância e a paciência. Uns testam aos outros, né? Uhum. Nós, maridos, deixamos as toalhas molhadas em cima da cama. As esposas deixam sapatinhos para todo lado. E assim a gente vai exercitando a paciência, o diálogo. Né? Ou não. Ou não exercita, né? Muito bom. É isso aí. Se quiserem pular para a próxima etapa aí. Plínio pode fazer, então, a prece. E depois a Noeli vai fazer o evangelho. Então, vamos fechando nossos olhos, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Na leitura de hoje, falou da casa, né? Então, a gente pensa na nossa casa, na oportunidade que nós temos de todas as coisas boas que nós recebemos. Também temos a casa espírita, né? Que também é um ambiente de diferentes opiniões, diferentes situações. E se a gente observar, na verdade, a casa, a gente pode considerar a nossa casa também como a terra onde a gente vive, né? Da mesma forma, você começa num pequeno grão, que é a nossa casa, e você vai aumentando e observando tudo isso, a gente vê a grandeza que é o que a gente tem hoje, né? Então, isso é graças ao bom Deus que nos fornece tudo isso e a gente, na verdade, sempre tem que agradecer de receber todos esses dons que nós temos. Assim seja, graças a Deus. Bom, o evangelho, né? Estão me ouvindo? Estamos. Tá. Bom, então o evangelho de hoje é o capítulo 5, item 24, a verdadeira desgraça, ditado por Delphine de Girardin, em Paris, 1861. A Kathleen mandou para a gente no grupo uma curiosidade, né, sobre a biografia da autora dessa mensagem. Eu não vou ler ela inteira aqui, todo mundo tem, mas ela nasceu na França, foi poetisa, romancista. Ela, com a experiência das mesas girantes, ela se envolveu na questão do espiritismo, né? Ela era amiga do Victor Hugo, teve uma doença, faleceu de câncer, e ditou essa mensagem aqui, que faz parte do Evangelho, em 1861. Obrigada pela pesquisa, Kathleen. Então, assim, eu li agora, grifei umas partes, não preparei muito anteriormente, mas eu vou tentar passar aquilo que eu achei que é mais relevante nessa mensagem, que ela fala da verdadeira desgraça. Né? Então, o que nós julgamos como verdadeira desgraça na nossa curta visão, né? No que ela chama do nosso repouso ilusório, na ilusão que a gente vive, né? Encarnados na Terra, com os nossos egoísmos, as nossas vaidades, né? O que julgamos como desgraça, ela coloca aqui a miséria, aqueles credores que nos devem, a morte de entes queridos, as nossas lágrimas, a angústia da traição, as privações do orgulhoso, né? Tudo aquilo que a gente julga como desgraça, que seja a verdadeira desgraça. E ela fala que, na verdade, a desgraça está mais nas consequências das coisas que nós fazemos do que na própria coisa. Então, ela cita aqui um exemplo. Se uma tempestade forte a gente julga como uma desgraça, mas numa tempestade forte
que despedaça as árvores e que derruba tudo, mas ela purifica a atmosfera e dissipa os miasmas insalubres que vão causar doenças, tudo, se a tempestade é verdadeiramente uma desgraça, né? Porque a gente não está pensando, a gente está pensando na consequência imediata, que são os estragos que fazem, mas a gente não vê a purificação da atmosfera. Então, é a isso que ela se refere, né? Então, ela diz que para julgar uma coisa, é necessário ver as consequências. E, no nosso caso, né, transportar-nos para além desta vida, que é lá que as consequências daquilo que nós fazemos, das coisas que acontecem conosco e da reação que nós temos em relação a isso, que as consequências se manifestam. Então, ela coloca que a verdadeira desgraça está nesse nosso repouso ilusório que ela chama, né? Na busca dos prazeres, na busca da fama, na fútil inquietação nossa de querer fazer as coisas sem pensar nos outros, sem o respeito, é isso um acréscimo meu, na louca satisfação das vaidades. E então ela fala que a verdadeira desgraça é o ópio do esquecimento que buscamos como o mais ardente desejo, né? Então nós buscamos esquecer, né, o ópio do esquecimento, que nós esquecemos daquilo que nós nos comprometemos a fazer aqui, né, aquilo que nós temos que fazer para evoluir, né, e viver na lei do amor, que seria a lei maior, né? Então eu vou ler um trechinho aqui no final, que eu acho interessante, que ela fala assim: que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sob verdadeira luz da verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados, que, longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados, à paz que não oferece nem glória, nem progresso. Então, ela encerra, né, dizendo que nós temos que ter fé no porvir, essa visão, essa noção das consequências, né, na continuidade da vida, e para que a nossa alma possa entrar radiosa no reino celeste, né? Então, basicamente, é essa o centro da mensagem, né, do Evangelho de hoje. Aí, se alguém mais leu, quiser me ajudar a complementar aqui, que eu li meio agora há pouco, né? Então, por favor, complementem aí. Alô? Tem alguém aí? Sim. Sim. Eu achei que eu tinha foi bem caído. completo. É porque foi completo para mim. Eduardo? Eduardo está Tá sem som. mudo. Você tá Alô? mudo, Edu. Oi? Você tá mudo. Agora Eu tô mudo? Tá. Eu achei completo. Não tenho o que acrescentar. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Peguei ela no laço de última hora e ela fez Por conta. E vira nos 30, né, Sônia? Não chamou nem os universitários. Agradeço o desafio. Foi um desafio, foi rapidinho, mas a gente aprende assim. Então, Edu, é com você. Deixa eu só perguntar se tem quem quer fazer agora a vibração e a prece final. Será que já... Aurora, quer fazer a prece final ou a vibração? Faça a prece final. Tá bom. Quem quer fazer a vibração, gente? E a Mara? Eu faço. Você faz, Paulo? Faço. Tá bom, então conta contigo. Então pode começar, Edu, é você. Bom, vocês estavam falando do programa, né? Tem mais 3 aulas fora essa. A
próxima é transmissão dos pensamentos, a seguinte é eficácia, qualidade e ventura da prece, e a última é um tema livre, né? Que aí vocês escolhem, a gente procura estudar e traz material para a gente discutir junto, tá? Não precisa escolher hoje ainda, mas se vocês já quiserem ir maturando algum tema para a gente já conversar na reunião seguinte, seria legal, né? Tá bom? Tema de atualidade, o que for. Vamos ver se tudo vai funcionar hoje, hein? Entrou na primeira. Entrou? Entrou. Tá vendo? Estou progredindo nisso. Bom, pessoal, é um tema encantador. Não teria como abordá-lo em toda a sua amplitude numa única aula, tá? Então, eu pensei as ideias principais, algumas das ideias principais, para a gente estar discutindo aqui. O tema da aula é qualificar, humanizar e espiritizar. É uma lição da Joana de Ângeles, pelas mãos do Divaldo, que foi, mais tarde, abraçada pela doutrina espírita, pelo movimento espírita, especificamente pela Federação Espírita do Mato Grosso, que pegou essa lição e atribuiu a ela efeitos práticos, né? Trouxe para a nossa vida, trouxe para a realidade de nossas vidas, enquanto espíritas que nós somos. Esse projeto da federação se chama Espiritizar, tá? E ele acaba trazendo muitas orientações para nós, enquanto colaboradores espíritas, né? Mas, acima de tudo, como nós veremos, enquanto espíritas no nosso dia a dia, no convívio com o nosso semelhante, na nossa maneira de ser, na nossa forma de ver as coisas, enfim. Ele nos traz inúmeras diretrizes para que tenhamos um ponto de vista diferente da vida. E assim a gente consiga levá-la de uma forma muito mais pacífica, muito mais feliz, como nós veremos na noite de hoje, tá? Quem for falando, lembra de ligar o microfone. Eu só vou desligar um pouquinho o microfone de todo mundo aqui, porque está dando alguns ruídos aqui, tá? E aí, quando for falar, desculpa, lembra de ligar, tá bom? E é para falar, tá? É para participar. Então, vamos entender um pouco mais tudo isso aí. Deixa eu só arrumar aqui. Estão vendo, né? Então, o que vem a ser esse projeto Espiritizar da Federação Espírita de Mato Grosso? O projeto Espiritizar é um instrumento desenvolvido pela Federação Espírita de Mato Grosso para o movimento espírita, cujo objetivo é estimular a sintonia com o projeto iluminativo de Jesus por meio da doutrina espírita. Certo? Então, o projeto Espiritizar tem esse objetivo, que é levar adiante a luz de Jesus através daquilo que a doutrina espírita nos oferece. Veremos com um pouquinho mais de profundidade depois o real significado desse termo, projeto iluminativo. Desenvolve em suas ações a tríade qualificar, humanizar e espiritizar, proposta pela mentora Joana de Ângeles ao movimento espírita. O que vem a ser qualificar? Tá? Primeiramente, vamos ver o qualificar. Qualificar
significa realizar ações operacionais nos campos administrativo e doutrinário, buscando a eficiência e a eficácia, com a finalidade de obter a maior qualidade possível, de modo a se conseguir o objetivo principal da doutrina espírita. Então, o que a Joana nos propõe aí, a federação pega emprestado para chamar a atenção de todo o movimento espírita, é a importância de nós, enquanto espíritas, nos qualificarmos na medida do possível, certo? Nós devemos buscar pela qualificação constantemente, para que a gente tenha eficiência, inclusive no campo administrativo, como que fala aí, né? Que a gente funcione bem enquanto uma casa espírita, para que a gente tenha eficiência no campo doutrinário, ou seja, para que a gente consiga efetivamente fazer com que a doutrina chegue aos seus objetivos, que nós veremos também quais são, certo? Então, a importância de nós termos atenção a isso. Um pouco disso nós alcançamos através dos nossos cursos, por exemplo, né? Os nossos cursos têm essa finalidade, qualificar, né? Levar para todos aquilo que a doutrina espírita tem, de maneira que as pessoas a compreendam de uma forma qualificada, de maneira a qualificar igualmente os seus atos, suas atitudes, os seus comportamentos. Essa é a finalidade do curso, por exemplo, que nós fazemos, tá? O que mais? Humanizar, que é realizar ações para conhecer, refletir, sentir e vivenciar o Evangelho de Jesus redivivo pela doutrina espírita em nossas vidas, certo? Então, nós devemos buscar pela humanização do movimento espírita, de nossas tarefas espíritas, que é o quê? Que é ter essa vivência do Evangelho de Jesus em todas as nossas atitudes. O amor, o respeito, o carinho pelo nosso próximo, o desejar a ele o mesmo bem que nós desejamos a nós mesmos, certo? Então, é procurar ter em nosso próximo um irmão que é merecedor de toda a nossa atenção, de todo o nosso amor, certo? Então, aqui entra muito isso, de maneira que quando a gente tira isso, fica tudo muito vazio, fica tudo muito mecânico, fica tudo muito pobre, né? Afinal de contas, a gente deixa de ter toda essa vibração, toda essa energia que Jesus nos ensinou que podemos ter através dos sentimentos divinos que podemos prezar dentro de nós. Aí nós temos o espiritizar, então quer dizer que a casa espírita, o colaborador espírita, o espírita tem que se espiritizar, né? Tem algum espírita que não seja espiritizado? Tem, certo? Nós precisamos sim espiritizar, que está nisso, ó, ações para se aprofundar nas bases kardecianas da doutrina espírita, aproximando cada vez mais movimento e doutrina, certo? Nós já passamos por isso nas outras aulas, quando nós vimos o movimento espírita e nós vimos os centros espíritas e vimos o quanto nós estamos suscetíveis a novas ideias, a novos conceitos em nosso dia a dia de trabalho espírita. Não vimos? Né? Tem algumas doutrinas que acabam adentrando junto à nossa doutrina e acaba deturpando aquilo que vem a ser realmente espiritismo. Então, nós devemos, como nós vimos na aula anterior, procurar pegar aquilo que a doutrina espírita nos traz
e aplicar verdadeiramente dentro da nossa casa espírita, dentro do movimento espírita, para que ali aconteça a doutrina em sua maior pureza, né? Sem nenhuma contaminação externa, para que a doutrina seja praticada nos seus exatos termos, né? Que foi tão bem estruturado, cientificamente estruturado por Kardec, como nós vimos, quando ele teve todo aquele controle universal dos ensinos dos espíritos, lembra que eu falei? Então, todo aquele cuidado científico que Kardec teve, nós devemos preservar, não sair correndo atrás da primeira ideia nova que apareça. Tem que sempre raciocinar a respeito para ver se procede ou não. Então, espiritizar é isso, é aproximar o movimento daquilo que a doutrina ensina. Tipo, Edu, é tipo a reunião mediúnica? Tipo o quê? Tudo, inclusive a reunião mediúnica, tudo. Tudo que nós praticamos na nossa casa espírita, ela tem que ter como base a doutrina espírita. Tá? Tudo que nós praticamos em nossa casa, nós temos que ter como base a doutrina. Nossa casa, por exemplo, ela tem os regulamentos, tem o regimento, tem o estatuto. Tudo isso foi elaborado com vistas àquilo que a doutrina nos traz. Né? Não foi inventado, não sai da cabeça de ninguém. Não, foi lendo, entendendo, interpretando e aplicando aquilo que a doutrina nos oferece. Tá? Então, tudo lá na nossa casa, a gente tem que ter esses olhos para a doutrina. Por exemplo, agora nós estamos num momento, quando a gente fala de tudo, é tudo mesmo. Né? Inclusive o administrativo nosso. Nós estamos num momento que, mais do que nunca, nós devemos ter atenção às leis, não é mesmo? Nós temos alguns regramentos que têm que ser observados em razão da pandemia que nós estamos atravessando, e nós, enquanto casas espíritas, nós devemos, mais do que qualquer um, procurar segui-las efetivamente. Que casa espírita, que espírita seríamos se nós simplesmente dessemos um jeitinho e não observássemos as leis divinas? As leis que a doutrina nos oferece explicação. Então, estaríamos burlando, estaríamos contornando aquilo que a doutrina nos traz. Então, até mesmo essas decisões no campo administrativo, a gente precisa procurar à luz daquilo que a doutrina oferece. E é incrível, ela tem resposta para tudo. Tá? Ela tem resposta para tudo. Então, isso é espiritizar, é qualificar, né, uma casa espírita. E aí nós vimos do projeto iluminativo. O que vem a ser esse projeto iluminativo? Que a Federação Espírita também aborda com muita propriedade. Aliás, fica o convite para entrar no site da Federação Espírita do Mato Grosso e estudar esse tema. Eles têm muito material ali. Eles têm vídeos, eles têm textos, eles têm palestras, tem muita coisa ali para se entender melhor tudo isso. Então, olha só, o que é o projeto iluminativo? É uma proposta para adequação da virtuosa tarefa do Centro Espírita para com a humanidade, realizando a sua tarefa fundamental de promover o espírito imortal, estudando a sua realidade e trabalhando pela sua moralização. Isso acontece somente quando o Centro Espírita encontra-se bem estruturado e fundamentado nas bases estabelecidas por Jesus e Kardec. Tá? Então, esse projeto iluminativo nada mais é do que tornar as casas espíritas verdadeiros pontos de luz mesmo, né? De maneira que ela sirva de luz para toda a humanidade, tá? E isso com base em tudo aquilo que ela nos oferece a título de ensinamentos, levando adiante para o bem de todos
tudo aquilo que ela nos oferece, que nós já entendemos que racionalmente que é o certo, que é o devido, que é o verdadeiro. Tá? Então, é pegar isso e difundir, divulgar, para que chegue ao máximo possível de pessoas. E isso nós fazemos ali através das nossas tarefas do dia a dia de uma casa espírita, e nós fazemos, sobretudo, enquanto espíritas que nós somos, levando adiante essas luzes através dos nossos próprios atos, através dos nossos próprios exemplos. Né? Então, nós somos portadores dessas luzes. Nós precisamos trabalhar com toda a atenção, com toda a vigilância possível para que essa luz seja difundida da melhor maneira possível, certo? Não guardar ela só para nós. O papel fundamental do centro espírita é o de proporcionar o conhecimento da doutrina, cujo propósito maior é dissolver o materialismo dominante no planeta, levando o indivíduo a buscar a sua realidade transcendente. Tá? Nós poderíamos pontuar vários propósitos da doutrina espírita aqui, mas, sem dúvida nenhuma, esse é um dos maiores, né? Que é o incentivo ao combate do materialismo, para que os homens deixem de priorizar um pouco a matéria e passe a priorizar um pouco mais o espírito, uma vez que ele não é um indivíduo que se encerra no seu corpo físico. Ele vai além, ele transcende, ele é muito mais amplo do que se poderia imaginar até então. Ele é imortal, ele é transcendente. Então, esse é o papel do centro espírita, é levar adiante essa luz do conhecimento que traz consolo, né? Que traz alívio para os corações dos aflitos. Então, também nisso, o papel do centro espírita, dos colaboradores, dos alunos, dos espíritas que sequer vão na casa espírita, mas gostam da doutrina, que tem um monte, né? Então, o papel de todos nós é levar adiante essa luz. Diante dessa realidade, os trabalhadores espíritas têm o compromisso consciencial de compreender e promover o conhecimento espírita no seu real significado. É o que nós falamos. Para isso, não basta participar das atividades cotidianas de um centro ou de um órgão de unificação. É fundamental promover o pensamento espírita com base nos estudos que a revelação espírita oferece. Então, já até me antecipei um pouquinho, já falei um pouquinho disso, né? Que é o nosso papel enquanto indivíduo de levar adiante essa luz que é o conhecimento daquilo que a doutrina espírita oferece, né? Na sua maior, com a maior fidelidade possível, para que, da mesma forma que nós fomos beneficiados, ela também venha beneficiar a terceiros. Né? Se nós, por algum descuido, acabarmos levando essa luz de uma forma imprópria, acabarmos obscurecendo essa luz, porque não tivemos o devido zelo, o devido cuidado, o devido estudo, se nós acabarmos prejudicando essa difusão, nós estamos tirando do nosso semelhante a possibilidade de repente, reverter um processo que a doutrina tem a oferecer, né? Reverter um processo que, muitas vezes, nós conseguimos reverter em nós mesmos. Então, da mesma forma que alguém, de antemão, a nós, se esforçou, se cuidou e procurou difundir a doutrina da melhor forma possível, né? De maneira que nós pudéssemos estar
nos beneficiando dela nesse momento, da mesma forma que nós estamos tendo esse privilégio, nós devemos nos esforçar para levar esse privilégio adiante. Tá bom? Oi, Eduardo. Oi? Oi, Janaína. Eu acho muito rico essa mensagem de preservar aí, né, como base da doutrina, essa questão mesmo, né, de levar para frente aí o Evangelho do Cristo e o Espiritismo em si, porque eu percebo que muitas pessoas, elas são espiritualistas, mas elas não são espíritas. E como a gente viu, né, no início dos nossos estudos, a diferença de um e de outro, a casa espírita, acredito que recebe, né, diariamente pessoas que têm essa visão espiritualista, que é ótimo, que é o que eu tenho também, mas elas não, muitas vezes elas não são espíritas, elas não acreditam realmente na reencarnação e em toda essa base que a gente vem estudando. E aí eu percebo que nós, espíritas, ao contrário, por exemplo, dos evangélicos, a gente não propaga, não sei se a palavra é bem essa, mas a gente não passa muito para frente o espiritismo. A gente fala de espiritualidade, mas assim que a gente se esbarra com o primeiro conflito, com o primeiro desafio de fazer uma pessoa entender, a gente deixa por aquilo ali mesmo e não leva para frente a real visão do que é o espiritismo. E talvez por isso poucas pessoas entendem, talvez por isso exista muito preconceito, e até partindo de alguns espíritas, eu acho, porque é comum também eu ouvir pessoas falar, você é espírita? Eu também sou, mas é que assim, eu não comento, né, porque as pessoas não entendem muito bem. Eu escuto isso muito, quando numa roda, né, numa conversa, eu falo que eu sou espírita. Então, existe o próprio preconceito do espírita em propagar o que é realmente o espiritismo, sabe? E não o que não espiritualidade. Entende? Não, é isso mesmo. Muitas vezes a gente acaba ficando temeroso de como nós seremos interpretados no meio social, né, na roda de amigos, quando nós nos dizemos espíritas, porque existe uma confusão danada mesmo com isso, né? Tem amigos nossos que fazem uma outra ideia daquilo que nós estamos fazendo nesse momento. Eles imaginam outras coisas que são próprias de algumas outras práticas espiritualistas, né? Sim, alguns rituais, né? Atribuindo a nós. Mas não só por outras práticas espiritualistas, não. Também culpa dos próprios espíritas, que acabam não se preparando adequadamente e acabam dando guarida a alguns entendimentos, algumas interpretações, alguns comportamentos que não têm nada a ver com a doutrina espírita. Sim. Então, nós passamos a mensagem muito truncada. Nós vemos isso, inclusive, em televisão. Pessoas que se dizem espíritas falando bobagens, falando coisa que não tem nexo com a doutrina. Né? Essa semana mesmo, eu vi um texto de uma pessoa que escreveu num portal. Pode ser tudo, menos espírita, mas ele escreve como um espírita. Então, quantas pessoas ele acaba tirando o encantamento que a doutrina espírita tem a oferecer, né? Pelo fato dele ter sido irresponsável, ter se identificado como espírita quando não é, né? Porque o verdadeiro espírita é aquele que se reconhece pelas suas atitudes, pelas suas obras, e não pelo simples auto-menção, né? Então, assim, uma pessoa que, por exemplo, um exemplo que me veio porque eu li a semana, que diz barbaridades e afasta as pessoas. Então, não são só os espiritualistas de outras religiões que acabam afastando pessoas, os próprios espíritas afastam. Ou outro exemplo, por exemplo, eu sou espírita, eu sou colaborador de uma casa espírita, mas a minha atitude na sociedade
é do pior, né? É da pior qualidade. Então, no mundo dos negócios, eu dou rasteira em todo mundo, eu passo por cima, se eu tiver que tirar algum proveito em cima de alguém mais desguarnecido, eu vou tirar esse proveito. Então, o que acontece? As pessoas estão observando e nos têm como uma referência da doutrina espírita. E o que eles vão pensar? Isso é doutrina espírita? Estou fora. Né? Por Então, isso que é legal, por isso que é importante quem está empenhado, né, como nós, no estudo, quem está focado em saber o que vai falar, o que não vai comentar, também propagar isso mais, para que também, né, para que a pessoa tenha esse outro ponto a ser observado, né? sim, Que é igual sim, você falou, exatamente. a conduta, então, nem se fala. A gente vê gente, eu vejo gente falando de vingança e falando que é Pois espírita. é. Então, assim, é cabuloso as coisas que a gente vê. Por contrapeso, a gente deveria propagar mais. Eu tento fazer isso, por exemplo, no culto no lar, falando para as pessoas, né, o que é, e óbvio, né, não somos santos, mas nós procurando ter boas ações, procurando ter um bom comportamento, para tentar reforçar um pouco o que já é negativo, né? Então, são esses cuidados que nós devemos ter, né? Está em nossas mãos. Está na dos outros? Também está, mas está principalmente em nossas mãos, tá? E aí, se propõe, para tanto, um método, que é um método que eles chamam de método reflexivo consciencial, tá? Joana coloca dessa forma e a federação acaba reproduzindo e atribuindo efeitos práticos, como nós falamos lá no começo, né? Coloca a reflexão como base de tudo, como ferramenta que nós temos para conseguir tudo isso, né? É com base na nossa reflexão, na nossa consciência, no nosso raciocínio, que nós conseguiremos aplicar verdadeiramente aquilo que a doutrina nos oferece, que nada mais é do que o que Jesus nos ofereceu de uma forma mais acessível, mais clara para todos nós, né? Mais desmistificada. Então, olha só, tem o objetivo, esse método, né? Tem o objetivo de investigar as leis de forma a despertar a vontade de aplicação dos conceitos profundos ensinados pela doutrina espírita, que se fundamenta nas próprias leis divinas presentes em nossas consciências, tá? Então, qual que é o objetivo desse método? É que a gente pegue e mergulhe verdadeiramente nas leis divinas e tire dali todas as nossas respostas. Leis divinas essas que estão ali, sim, nas obras básicas, estão no Evangelho de Jesus, mas estão, sobretudo, no nosso íntimo, inscritas em nossas consciências, né? É aquela noção do bem e do mal que nós paramos por um momento e olhamos para dentro de nós e nós acabamos encontrando as respostas, tá? Isso é investigar as leis. Isso é refletir acerca das leis, tá? O que nós fazemos olhando para nossa própria consciência. Por isso, da expressãozinha método reflexivo consciencial, tá? E quando nós falamos de leis divinas, nós estamos falando de todas as leis mesmo, né? Que estão na codificação, que foram trazidas à luz pelos espíritos e que nós estudaremos no segundo ano, tá? A lei da adoração, lei da igualdade, liberdade, sociedade, trabalho, a lei do progresso, destruição, reprodução, tá? Justiça, amor, caridade, são 10 leis, não sei se eu falei todas, tá? Então, são essas leis divinas que nós temos acesso, não só nas obras, né? Mas sim dentro de nós mesmos, escritas
em nossas consciências. Então, nós podemos abordar desse método essa primeira parte, que é consciencial, que objetiva estimular diretamente a consciência, convidando-nos a investigar as leis divinas nela presentes. Então, nós temos esse primeiro momento, que é o consciencial, que é o estímulo para nós olharmos para dentro de nós mesmos e investigarmos, refletirmos acerca dessas leis. Depois, nós temos o conhecimento com base no pensamento reflexivo consciencial, né? Então, objetiva fomentar reflexões que nos estimulam ao conhecimento da verdade libertadora, ou seja, as leis divinas. Eu já mergulhei e dali eu tirei as respostas e formei o meu pensamento de uma forma objetiva, através do meu raciocínio, através das minhas reflexões. Né? Eu tiro dali, daquele processo que eu faço de mergulho interno, as respostas, né? Que nada mais são aquelas que estão inseridas nas leis divinas dentro de nós. Estimular a prática das virtudes, as reflexões conscienciais devem convidar as pessoas a um profundo afeto pelas leis divinas, de modo a que elas sintam vontade de amá-las, respeitá-las, vivenciá-las. Tá? Quando nós fazemos essa busca interior, quando nós procuramos essas respostas dentro de nós, nessas leis divinas que estão em nossas consciências, nós acabamos tendo esse apreço por aquilo tudo, né? Afinal de contas, tudo isso tende a nos encantar, porque é a verdade que nos envolve, porque ali são as leis de Deus. Então, aquilo vai nos atrair cada vez mais. Cada vez que eu me propor a isso, cada vez mais eu vou me propor a isso. Tá? Porque eu vou gostar desse processo, eu vou amar, eu vou querer vivenciar, como está no texto aí. E aí nós temos estimular a aplicação do conhecimento, aplicar o que se estuda na própria vida, de modo que haja um sentido existencial e consciencial nos estudos reflexivos, visando a superação de 3 níveis de ignorância: a de não saber a verdade, a de não sentir a verdade e a de não vivenciar a verdade. Certo? Então, todo esse processo de reflexivo, consciencial, nos permitirá nós darmos um outro sentido às nossas existências. Nós passaremos a ser muito mais donos de nós mesmos. Nós seremos muito mais conscientes daquilo que nós realmente somos. Nós superaremos, como está aí, a ignorância, né? Então, nós não teremos mais aquele problema de não saber a verdade. Nós não teremos mais aquele problema de não sentir a verdade. E nós não teremos mais aquele problema de vivenciar a verdade. Tudo isso passará a ser correlato à minha disposição de abraçar as leis divinas. Eu saberei, sim, a verdade, eu sentirei a verdade, eu conseguirei vivenciar a verdade, né? Porque tudo isso porque eu me despertei para essa necessidade e, como nós vimos, eu passo até mesmo a amar esse processo. Tá bom? Mas, Edu, como que é feito isso? Né? A gente está no dual, e aí a gente vai passar para um outro campo, que é a luz, né? Que está dentro da gente, enfim. Como que se dá esse processo? Por meditação, por vibrações, por oração, ou pela minha vontade, a minha força de querer saber, de querer sentir, de querer, sei lá, né? Eu não sei o que significa esse sentir a verdade, até eu não consigo compreender a expansão disso. Então, assim,
como que isso é? Porque a gente está em um determinado contexto dual. E aí, você entendeu o que eu quis dizer? Na verdade, não tem os ous que você usou, é tudo e. Todo esse processo. Todo esse processo vai permitir que cada vez mais eu olhe para dentro de mim e identifique a minha verdadeira realidade, que é aquela que é própria da divindade, né? Que são essas leis divinas que estão escritas em minha consciência. Então, esse processo de autoconhecimento, de mergulho íntimo, nos permitirá tudo isso. E aí, junto a isso, tem o que você falou, a oração, a vigilância, o despertamento para a necessidade, de maneira que nós vamos, com o tempo, perceber o que é verdade, sentir o que é verdade e vivenciar o que é verdade. Né? Ainda é difícil para nós muito disso, porque nós não temos esse domínio ainda desse método reflexivo. Ainda a gente não conseguiu fazer valer em nossas vidas de maneira que ele nos ofereça todas as suas benesses. Mas, aos poucos, nós vamos conseguindo. Cada vez mais nós vamos percebendo o que é a verdade, sentindo o que é verdade. Você sente o que é verdade. Você sente o que não é verdade. Quando você se depara com uma situação, você muitas vezes instintivamente acaba sentindo qual que é o caminho correto, qual que não é. Muito mais do que você imagina. Né? E até o ponto que eu vou vivenciar isso o máximo possível em minhas vidas. Então, é todo um processo. É tudo isso que nós procuramos buscar em questão de reforma íntima, de autoconhecimento, de melhoria constante, de burilamento que nós estamos buscando. Vai permitir a melhoria desse método e a melhoria desse encontro com as leis divinas. Tá? O Edu, deixa eu fazer uma pergunta também. Fala, Aldinei. Por exemplo, assim, né, baseado em tudo isso daí serve, muito próprio para a gente encarnado, né? Porque a própria sistemática da roda encarnatória já vai trazendo à tona essa evangelização doutrinária do espiritismo, né? Digamos assim, um islâmico que faleceu lá, desencarnou. Ele tem a encarnação dele compulsória, ele continua islâmico na erraticidade, no nosso lar, quando ele é resgatado do umbral, por um exemplo, já é para vir sendo à tona essa conscientização, e a gente já vai trazendo isso com a gente nas próximas encarnações, entendeu o que eu quero dizer? O que eu entendo é o seguinte, que não é porque eu sou espírita agora, independente do meu grau de evolução, que eu vou vir sempre espírita a partir daqui. Não sei se você entendeu o que eu quero dizer. Então, assim, todo esse movimento aí, assim, a nível da gente usar nessa encarnação para a gente lutar praticamente contra o véu do esquecimento. Aprimorando a moral, os ensinamentos, a melhora a reforma íntima em si. É mais ou menos isso? Olha, eu não sei se eu vou alcançar seu raciocínio, né? Mas, assim, eu diria que quando nós conseguimos elaborar esses métodos verdadeiramente, nós tiramos deles algumas conquistas que são perenes. Né? Nós ganhamos ali em progresso, em evolução, quando nós acabamos percebendo o que as leis divinas têm a nos dizer, e a partir daquele momento eu passo a vivenciar. Isso acaba virando uma virtude minha. E uma vez que vira uma virtude minha, isso eu vou levar além da matéria. Isso eu carrego, é uma conquista espiritual, uma conquista moral. Isso eu vou levar comigo. Pode ser que numa outra encarnação alguma coisa ou outra venha adormecida, mas as minhas virtudes, elas estão ali, né? Junto a mim.
Pode ser também, que nem você falou, né, que a gente nunca se depare com a doutrina espírita numa outra existência, mas os valores que nós abraçamos efetivamente, estudando a doutrina nesta vida, e quando eu falo efetivamente, eu falo verdadeiramente, assim, uma coisa, né, que eu abracei em definitivo, com certeza isso estará junto a mim em minhas escolhas futuras, né? Talvez eu dê vida a isso, não dentro de uma doutrina espírita, eu dê vida a isso em alguma outra religião. Talvez isso explique até porque a doutrina espírita é o futuro das religiões, porque cada vez mais essas verdades das leis divinas, elas deixam de ser de posse da doutrina espírita. Ela cada vez mais vai enraizando em todas as outras doutrinas, porque é a verdade, né? Porque é a lei divina. Né? Isso não é nosso, isso não é da doutrina espírita. Então, eu acredito que, uma vez que a gente consiga, através desses métodos, essas conquistas, que nós levaremos elas conosco e elas nos beneficiarão, inclusive nas existências posteriores. Não sei se alcancei o que você falou aí. Superou, perfeito. É isso? Então, acho que é por aí, né? Vira conquista, vira virtude, isso é para todo sempre, né? Isso ninguém tira, né? Ninguém rouba da gente, né? Isso, ninguém tira. Né? Nem Por mais enferruja. que alguma coisinha ou outra, né? A gente sabe que algumas virtudes vêm até adormecidas de uma reencarnação para outra, né? Mas eu diria nem tanto virtudes, mas as nossas algumas habilidades, alguns conhecimentos referentes a algumas coisas ou outras da matéria que têm que ficar adormecidos para que a gente possa conquistar outras coisas, né? Então, se eu tenho uma conquista já muito grande em relação às artes, se deixar toda a minha nova existência, eu vou para esse caminho. Né? Eu vou para esse caminho. Então, isso fica adormecido, para que, de repente, eu venha a ser advogado, né? Em vez de ir para artes. Então, isso fica adormecido lá. Se precisar pintar qualquer coisa, não sai nada. Isso acontece. E então essas virtudes ficam ali dormentes mesmo. Agora, eu acredito assim, quando a gente fala e aí eu não sei se eu vou saber me expressar, né, de valores que nós conquistamos mesmo, né, através de tudo isso que a doutrina nos oferece, isso vai estar sempre junto a nós, nas próximas encarnações, inclusive. Talvez não muito latente, mas vai estar lá sempre nos guiando por baixo. Né? Sempre nos dizendo algo de como nós devemos agir. Afinal de contas, nós já conquistamos isso, e isso tende a me auxiliar, porque senão não teria sentido, né? Não teria sentido eu conquistar, sendo que era algo que eu não ia poder utilizar. Certo? Então, alguma coisa nesse sentido. É complexo, é uma coisa que dá para a gente viajar um pouco aí. E aí nós nos deparamos isso aí, tá? Que são os desafios, o desafio existencial, tá? O que significa isso? Significa que hoje nós estamos num grande desafio, um desafio de extrema relevância em toda a nossa existência. Nós estamos nesse momento. Esse momento nosso é de um desafio existencial. Vamos entender um pouquinho isso? Olha só. O que a Joana fala para a gente? As sombras densas que parecem teimar em predomínio da consciência cultural da Terra, lentamente cedem lugar às claridades novas. Não é o que a gente está vendo? A gente até discutiu isso numa aula lá atrás. Não é isso? Que as sombras densas estão aí, sim, sem dúvida nenhuma. Mas que cada vez mais
ela perde espaço para a luz. Muitas vezes é difícil nós vermos essa evolução, assim como é difícil nós vermos a evolução dos nossos filhos, não é isso? Né? Se eu vejo todo dia meu filho, eu vejo se ele está crescendo? Eu não vejo. Então, assim, como nós estamos no dia a dia, a gente não vê esse crescimento da humanidade. Mas quando a gente já lança os olhos um pouco mais para trás, né? No final do século XIX, por exemplo, onde ali a escravidão ainda estava rolando, por exemplo, que foi um exemplo que a gente usou da outra vez, a gente vê que realmente, né, a superação dessas fases vai deixando que essas sombras fiquem para trás, né? E outras coisas mais, né? Muitas coisas erradas que se fazia antes deixou de se fazer. Ah, mas Eduardo, hoje está tão difícil, está tão complicado, as pessoas estão raivosas, têm ódio um pela outra, está tudo tão polarizado, sem dúvida nenhuma está, né? Mas isso tudo não é que nós pioramos, é que nós fomos provocados e nós nos manifestamos como realmente somos. As situações nos provocaram a nos manifestar, e nós nos manifestamos como realmente somos, sem as nossas máscaras. Então, não é que nós já tínhamos superado esses defeitos, de maneira alguma. Nós não tínhamos superado, eles estavam ali dentro de nós, esperando a primeira provocação para logo vir à tona. Então, não é uma evolução, certo? É só um momento que nós estamos atravessando, que tudo se acabou se aflorando em razão de alguns estímulos externos que nós tivemos, que podemos ver como verdadeiras provas mesmo, né? Estamos em prova. Será que o Eduardo, nessa situação, ele vai deixar de reagir adequadamente ou não? Será que ele vai fazer com que aquele Eduardo, que ainda tem dentro dele, se manifeste de forma raivosa? É uma prova. A prova vem e muitas vezes eu acabo me deixando levar e me manifesto de uma forma raivosa, tá? Porque aquilo ainda está dentro de mim. Então, olha só, voltando aqui, ó, as sombras densas que parecem teimar em predomínio da consciência cultural da Terra, lentamente cedem lugar às claridades novas, que enseja a compreensão profunda do homem na sua realidade intrínseca e gloriosa, a um passo de sua destinação triunfal, tá? Então, esse processo tem como base essa compreensão nossa daquilo que nos diz respeito realmente falando, tá? Inclusive, para onde nós estamos caminhando. E seja ainda o encontro da sua identidade em perfeita consonância com a finalidade transcendente da sua experiência corporal. Então, esse processo todo aí também está acontecendo porque eu passo a vivenciar não apenas essa existência de agora, mas a existência de um ser maior, de um ser que transcende, que tem objetivos que transcendem, inclusive. E aí nós temos espírito eterno, o homem se encontra na atualidade diante deste grande desafio, deste grande e definitivo desafio existencial. Complementa Joana. Tá? Então, nosso desafio é esse atualmente, é nós superarmos as sombras, é nós sermos luzes diante desse processo que nós estamos vivenciando atualmente. E isso nós fazemos abraçando a doutrina e levando ela adiante, como nós falamos ali no comecinho, tá? Nós já temos a compreensão que nós somos seres transcendentes. Nós já temos a compreensão das leis que nos regem. Nós já temos a compreensão da importância
do sentimento de fraternidade, de respeito, de amor, de empatia. Então, nós devemos levar isso adiante, né? Levar essa consciência que a doutrina nos propicia adiante. Edu, quando a gente tem essa base sólida, né, relacionada às leis divinas, a gente fica fortalecido. E aí o meu encontro com a minha sombra não me desestabiliza, não me, como que eu posso dizer, não me destrói, né? A minha sombra, ela vai, como que eu posso dizer? Quando a minha casinha está bem fortalecida, né, nesse ambiente divino, né, do sentir, saber, vivenciar essas coisas, a sombra, ela não vai mais ser um monstro, entende? Eu acredito nisso, que a gente acaba se libertando, é a verdade, né? E essa sombra, ela existe, mas eu posso passar por ela, sabe? Sem me afogar, por exemplo. É isso mesmo. Quando eu tenho as noções que são próprias da doutrina espírita, quando eu me proponho um autoconhecimento, a tendência é que eu saiba lidar melhor com as minhas sombras. A tendência é que eu saiba lidar melhor com aquilo que eu encontrarei pela frente. Tendência, porque é muito difícil ainda. Porque quando nós interiorizamos verdadeiramente, nós encontramos algumas coisas lá que nós não gostamos muito, né? Que nós temos a tendência de negar. Mas nós aprendemos com a doutrina que isso faz parte. Então, sim, seu raciocínio está certo. Quando nós entendemos um pouco daquilo que se passa, nós percebemos que faz parte do processo eu mergulhar internamente e encontrar ali um Eduardo que se mostra perverso e sem comparações com o Eduardo de agora. Né? Porque o contexto é diferente. Se a gente vê a história da civilização, teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, então a minha história está mergulhada nesse contexto. Então, naquela época, com certeza, a gente tem históricos, mas quando eu lido com escudo, vamos supor que eu sou um soldado e vou com o meu escudo que me protege, e aí sim eu posso olhar essa sombra sem medo e falar, ok, no contexto X, nananana, aconteceu isso, sabe? A sombra, eu não fico pensando que ela é um monstro, e aí eu morro de medo. Eu consigo, um dragão, por exemplo, eu consigo ver que ela existe, mas que é pequenininha. E é menor do que eu imagino. E esse escudo que você coloca, eu diria que é o nosso entendimento, né? É o entendimento que nós conquistamos através de tudo que nós estamos aprendendo, que tudo isso faz parte, né? Porque vem de outra vida, porque eu sou um ser que transcende essa existência, porque eu sou a somatória de várias atitudes até o presente momento. Eu estou submetido a causa e efeito. Eu tenho vícios e virtudes de várias existências. Então, com esse entendimento, esse escudo que você falou, que a gente pode chamar de entendimento, quando eu me deparar com essas coisas feias, né, eu vou simplesmente saber lidar um pouco mais. Então, ajuda, sim, nesse processo de autoconhecimento, né? O entendimento. Muito bom. É isso mesmo, viu, Keck? Então, vamos lá. E temos condições de enfrentar esse desafio existencial que nós vimos lá, né? Que nós estamos agora num desafio existencial das sombras e nós tentarmos sermos luzes nesse momento, diante de tudo que aquilo nós aprendemos, algo que fica até mais claro às nossas mentes devido ao momento peculiar que nós estamos passando, de polarização, de pandemia,
desses enfrentamentos tão difíceis e dolorosos que temos pela frente, nós temos condições de enfrentarmos esse desafio existencial, e aí nós aprendemos, tá? Equipado pelo conhecimento, dispõe dos recursos adequados para solucionar os aparentes e antes perturbadores enigmas que se lhe apresentavam em complexas expressões destruidoras. Se até então tudo era complexo, tudo era de difícil entendimento, tudo era perturbador, a partir do momento que eu passo a ter o conhecimento, isso se desfaz, né? Isso passa a ser muito mais compreensível. Então, eu passo a solucionar tudo mais facilmente. Ok? Olha que interessante. Quanta coisa legal que ela põe, né? Com a contribuição valiosa do Espiritismo, ele descerra o véu da ignorância e compreende os objetivos da vida, estabelecendo programas que não se encerram num túmulo, por saber que o corpo é um instrumento transitório para alcançar a meta feliz a que está destinado. Então, nós temos uma outra conduta diante dessas situações, desses desafios, quando nós abraçamos verdadeiramente aquilo que Jesus nos disse e aquilo que a doutrina nos esclareceu. Nós conseguimos encarar muito melhor, né? Porque nós sabemos que essa vida de agora é transitória, gente, que a verdadeira pátria é espiritual, que esses poucos anos que eu vivo na matéria nada são em relação à eternidade que me espera. O que são 40, 60, 80, 100 anos diante da imortalidade da alma? É um cisquinho. Então, todas as dores, todas as situações difíceis que eu acabo vivenciando aqui, quando eu compreendo toda essa amplitude ensinada por Jesus e pela espiritualidade, quando eu entendo verdadeiramente isso, fica muito mais fácil eu lidar com as dificuldades. Afinal de contas, elas são momentâneas. Por mais que dure uma vida toda, elas são momentâneas. Né? Oi, Noeli. Que é o tema do evangelho de hoje, que a gente leu hoje. Não é? Exatamente isso que ela fala. Exatamente isso. Então, é assim, né? É uma compreensão, é a verdade que nos liberta, né? A gente deixa de se penalizar, se sacrificar, de se entristecer pelos acontecimentos de agora, porque a gente sabe que a gente faz parte de um projeto muito maior. Não que a gente fica refratário a tudo isso, não. Né? A gente ainda se entristece com as coisas, isso é natural, isso é nosso ainda. Né? Mas a gente enfrenta essas adversidades de uma outra maneira. É muito mais difícil, vamos dizer, enfrentar a perda de um ente querido para aquele que pensa que tudo terminou, para aquele que pensa que foi só um estágio que foi superado, né? E que a alma voltou para a sua verdadeira pátria, onde ela encontra a verdadeira felicidade. Não é isso? Antes, discordando da fé religiosa diante das conquistas da inteligência e da razão, logra, na atualidade, colocar em perfeito equilíbrio estes valores, a serviço de uma fé que pode ser demonstrada no laboratório das experiências paranormais. O que significa isso? A gente deixou de lado aquela fé dogmática, não é mesmo? E passamos a adquirir uma fé pautada no raciocínio, na inteligência, que é aquilo que a espiritualidade nos propõe na doutrina espírita.
E uma vez que é pautada no raciocínio, na inteligência, uma vez que ela vem para ficar. Não vai ser qualquer vendaval que vai desfazer ela. É uma fé que se torna inabalável. Porque nós acreditamos naquilo verdadeiramente, conforme a nossa própria reflexão. Não porque alguém nos disse que devemos acreditar. Então, tudo isso tende a nos auxiliar, né? Mostra que nós temos, sim, condições de enfrentar o desafio. Além disso, conforme Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 8, que é a aliança da ciência e da religião. Já vimos esse aí, né? Temos a consciência que é o momento da aliança entre a ciência e a religião, um dos grandes objetivos da doutrina espírita para a regeneração da humanidade. Então, nós, conhecedores da doutrina, nós sabemos que não é só religião sozinha, não, que é religião andando junto à ciência para nos trazer as respostas. A doutrina espírita é religião, é ciência, é filosofia. E nós devemos encampar todas essas frentes. Nós devemos acreditar em todas essas frentes. Se eu não acredito na filosofia, eu sou um espírita meia boca. Se eu não acredito em ciência, eu sou um espírita meia boca. Tá? Se eu não acredito em religião também. Então, assim, o espírita pleno é aquele que entendeu que a doutrina espírita é religião, é ciência, é filosofia. Não porque Kardec quis assim, mas porque as leis divinas se mostram dessa maneira. As leis divinas trazem consolo, que é próprio da religião. As leis divinas trazem sabedoria, que é própria da ciência, própria da filosofia. Então, as leis divinas se revelam assim. Então, se eu nego a ciência, eu estou negando as leis divinas. Então, não dá para se conceber, tá? Não dá para se conceber isso. Então, também nos auxilia no processo. Sabemos da importância de utilizar do avanço da ciência, especialmente da psicologia, em sua vertente transpessoal consciencial, para que os conceitos espíritas sejam ampliados, atendendo a uma necessidade fundamental do ser humano, a de saber como aplicar os conceitos espirituais em sua própria vida. Então, nós somos seres integrais, né? Somos seres que, por exemplo, quando nós adentramos ali num atendimento fraterno, nós temos ali não apenas a atenção quanto as nossas mazelas espirituais. Não, tá? Nós, os atendentes fraternos, quando estão diante de um assistido, o veem como um todo, o veem como religião, o veem como ciência, o veem como tudo. Então, ali, além do atendimento espiritual, vai se sugerir, se for o caso, para que ele procure um auxílio, uma assistência psicológica, vai se orientar que ele procure uma assistência médica, tá? Porque nós não somos uma coisa ou outra, nós somos esses seres integrais. Então, ali no atendimento fraterno, pode ser, dependendo do que a gente esteja enfrentando, a gente saia com uma receitinha lá, com uma sugestão para acompanhar as reuniões de assistência espiritual, que é o Evangelho e Passe, para que saiamos de lá e procuremos, de repente, uma ajuda psicológica, né, uma terapia, para que saiamos de lá e, de repente, procuremos um médico. Ou seja, é religião, é ciência, é filosofia, porque as leis divinas são essas. E aí nós temos isso, apesar de adestrados para essas tarefas do momento, né, nós somos treinados para isso, não somos?
surgem-nos graves dificuldades que devem ser superadas, constituídos, né, essas dificuldades constituídas de desafios, problemas. Então, apesar da gente ter todas essas informações, apesar da gente ter refletido a respeito disso tudo, e tudo isso ter se mostrado muito claro, muito óbvio para mim, ter me convencido, tá? Eu ainda tenho dificuldades de realizar essas superações, né? Eu tenho dificuldades com aquilo que chamamos de desafios, problemas, que também é colocado lá. Como que se dá essa superação desses desafios, problemas? Eu estou atropelando muito, gente. Está muito corrido, muito... Bom, não, tem a ver com a personalidade da pessoa, né? Com o ego. Oi, você já está respondendo? Não, foi uma pergunta, não foi? Eu pensei você que fosse perguntou alguma coisa? Eu não entendi. Eu pensei que você perguntou como que é para superar essas dificuldades, né? De desafios. Isso. Aí, né? Eu acredito que vai muito além, né, do acreditar na lei divina. Quando, por exemplo, assim, às vezes você falou, mesmo que a pessoa reincide, né, com a dificuldade, mesmo sabendo, né, das leis divinas, da existência. E aí eu acredito que seja um pouco a personalidade, o ego, né? Cada um é de um jeito. Cada um tem uma maneira de passar por aquele desafio. Uns vão mais tranquilos, outros ficam mais apegados, sei lá. Entendeu? Eu acho que tem a ver com o indivíduo, a individualidade de cada um. Então, todo mundo sabe sobre as leis, né? Todos compreendem, todos sentem, todos sabem, todos vivenciam a verdade. A gente acredita. Mas o que difere um do outro? A maneira como cada um reage, né, perante um desafio, problema. Não está errado, é isso mesmo. Mas a Joana deixa isso mais compreensível para nós. Quer ver? Olha só o que ela coloca. Ó. Era para estar grifado essas duas palavrinhas. O amor ao ideal é uma palavra e a abnegação é outra palavra importante desse texto. Tá? O amor ao ideal e a abnegação, que eliminam a presunção e o despotismo, dar-lhe-serão forças e valor moral para os enfrentamentos externos e a autossuperação da inferioridade e dos atavismos negativos, ou seja, da hereditariedade biológica de características psicológicas, intelectuais e comportamentais. Nossa, Eduardo, isso é difícil mesmo, tá? Mas vamos tentar destrinchar um pouquinho isso aí para entender melhor o que ela quis dizer. Primeira coisa, não é possível nós desenvolvermos esse projeto iluminativo de Jesus, que é levar adiante a sua luz, a luz do seu evangelho, a luz da sua doutrina, sem esses dois grandes valores, que é o amor ao ideal e a abnegação. Tá? Não é possível. Nós precisamos ter essas duas coisas para conseguirmos contribuir com esse projeto de Jesus, de levar essa luz a todos. E isso nós conseguimos com esse esforço individual, olha lá, Kate, de autoiluminação, que é o que está aí. Nós devemos procurar superar os atavismos da vida íntima, esses atavismos negativos que nós carregamos dentro de nós, que é essa hereditariedade biológica, como está aí, de características psicológicas, intelectuais, comportamentais que nós trazemos dentro de nós. São esses eus que estão dentro de nós, que nós já falamos dele lá atrás.
Então, tudo isso, né, esses eus e suas imperfeições jogam contra, tá? Então, nós precisamos superar todos esses eus, todos esses atavismos, todas essas imperfeições que eu adquiri ao longo das minhas existências e que fazem ainda parte do meu ser. Eu tenho que superar tudo isso para conseguir essa autoiluminação, para conseguir essa iluminação para todos, tá? Primeiro, vamos ver o amor ideal, que é uma coisa que a gente tem que buscar. O que é o amor ao ideal? O amor ao ideal é abraçar não só a doutrina, mas abraçar aquilo que ela nos faz acreditar. Certo? Não é só falar, sou espírita, estou com a doutrina e não abro mão. Não é só isso. É fazer isso com tudo aquilo que ela nos oferece também. É abraçar todas as suas ideias, todos os seus princípios, todos os seus conceitos com a mesma convicção. Certo? E isso nós fazemos, esse amor ao ideal, nós fazemos quando nós promovemos o Evangelho de Jesus dentro da doutrina espírita, quando nós revivenciamos Jesus em sua plenitude dentro da doutrina espírita. É trabalhar para que esse projeto iluminativo de Jesus triunfe e vá adiante em favor de toda a humanidade. Então, isso é o amor ao ideal, tá? É amar a nossa doutrina, amar a Jesus, amar aquilo que Jesus e a doutrina nos oferecem e que nós nos convencemos que é importante nós nos pautarmos. Não sei se eu fui claro aí. Foi claro, mais ou menos, ou não? Só fiz confusão. E aí, bom, vou seguir. Depois, qualquer coisa, a gente tenta repassar. Porque é difícil. Isso é muito difícil para mim, gente. É muito... Joana de Ângeles está além. É difícil a gente entender e ainda querer transmitir, né? Porque falta ainda, né, o alcance. Mas vamos lá. Isso tem a ver com a caridade? E o amor é ideal. Sim, a caridade é uma das coisas que nós temos dentro da doutrina, né? Então, se nós abraçamos a doutrina, nós temos que abraçar a caridade. Sim. Então, é meio Aí, que deixar o meu eu, e olhar para o outro. sim, a doutrina nos ensina isso, me ensina. Jesus nos ensina isso, me ensina. Então, é abraçar isso verdadeiramente, tá? Se a gente fizer isso, nós superaremos todas as dificuldades. Aí nós temos a abnegação. O que é a abnegação? É deixar de lado esse despotismo que fala, né? Que é essa coisa muito eu mesmo, muito arbitrário, muito individual, muito isolado, para ser algo em favor de todos, né? Isso é abnegação. E também em combate à presunção, né? Eu abnegar daquilo que eu penso que sou. Então, assim, muitas vezes eu tenho a falsa concepção de que eu sou o cara, né? Eu sou o cara, eu sou um missionário, eu sou um trabalhador direto ali, escalado por Jesus para vir entre os homens e auxiliar o avanço da humanidade. Tá? Uma presunção tola. Quando eu tenho abnegação, isso fica de lado. Né? Não tem nem que se pensar nisso, porque isso não é o relevante. Isso, com certeza, você vai estar errando, e mesmo que estivesse acertando que você fosse um missionário, isso não vem ao caso. O que importa
é o alcance do objetivo, que é levar essa luz adiante. Para nós entendermos bem a abnegação, nós temos um comportamento, uma passagem bíblica que é de João Batista, que quando os discípulos ali de João Batista chegaram para ele e disseram, né, que muitos estavam deixando de seguir a ele, João Batista, para começar a seguir a Jesus. E aí, olha o exemplo de abnegação. Olha como ele deixou de lado aquela coisa do eu sou o cara, eu sou o missionário, em favor de uma verdade maior. Ele teve a honradez de se colocar em seu lugar, dizendo: é necessário, né, que ele cresça e que eu diminua. Foi assim que ele se referiu nesse momento. Quando confrontado pelos seus discípulos: olha lá, Jesus está roubando seus discípulos, está todo mundo seguindo ele, estão deixando de vir aqui. Ele teve essa grandeza. É necessário que ele cresça e eu diminua. Olha que abnegação. Então, assim, quando eu abraçar verdadeiramente o amor ao ideal, que é o amor por tudo aquilo que eu acredito, e quando eu abnegar do eu em favor do todo, eu estarei contribuindo com essa luz de Jesus e estarei superando qualquer desafio, qualquer problema. Mesmo aqueles que dizem respeito ao meu íntimo, que volta e meia vem à tona para me atrapalhar, que são as minhas imperfeições de todas as jornadas que eu tive até hoje, que insistem em me perturbar, em me tirar do caminho correto. Então, mesmo isso, eu saberei cuidar, tá? Então, olha a grandeza dessa lição, desse pequeno parágrafo. Grandeza essa que a gente percebe mesmo não conseguindo tirar daí todo o ensinamento que realmente ele traz, né? É muito mais rico do que se imagina, inclusive, do que eu consegui extrair daí. Oi, Nelly. Não, você está falando desse parágrafo da Joana de Ângeles, eu estou lembrando aqui do filme do Divaldo. É legal assistir porque ela é a mentora dele, né? E ela dá um monte de puxão de orelha nele durante o início do crescimento dele, da evolução dele como espírita, né? De verdade, para ele eliminar essa presunção, as coisas que estão arraigadas naquilo que ele acredita ou faz, as ações que ele não percebe que faz. Então, aí é legal assistir o filme e ver os puxões de orelha que ela dá nele. Né? Porque nesses puxões de orelha que ela dá nele, ela fala bastante sobre tudo isso que você tá colocando aí. Noeli, vou completar o que você está falando, até com uma fala que ele coloca lá, a respeito da abnegação, que tem um momento que ele pergunta para ela sobre a família, né? Que ele quer constituir, que ele está pensando em constituir uma família própria, né? E aí ela olha e faz assim, ó, sua missão não é essa, não é pensar em você, né? Sua missão é outra. Então, é bem por aí, essa questão da abnegação, né? Bons exemplos, viu, gente? Enriquece o que a gente trouxe. É bem por aí. É o abrir mão. O próprio Chico, né? Olha o Chico. O Chico abriu mão da vida dele em favor dos semelhantes. Olha que abnegação, né? E olha o amor ao ideal que ele teve. Tudo aquilo que ele acreditava, que a doutrina, que o Evangelho fez acreditar, ele vivenciou em sua maior plenitude. Então, são os exemplos, né? de como nós, se não somos capazes ainda de fazer dessa forma, como nós já somos capazes de fazer, ao menos em parte, e como nós seremos capazes de fazer completamente mais adiante, né?
Então, esses exemplos nos mostram bem, tanto o amor ao ideal, quanto a abnegação que a Joana nos fala aí. Bem lembrado. Foi claro essa parte, gente? Eu confesso que para mim é meio difícil. E acho que não foi muito claro, não. Não, foi. Aí vocês fazem o seguinte, Não foi vocês claro, leem, sim. tá? O silêncio foi de clareza. Aí vocês leem, tá? E na prática, né? Como contribuir para esse projeto iluminativo? Tem mais algumas instruções aqui que nos são importantes, tá? Que a Joana também nos fala, olha, não se farão discutidores ferrenhos e insensatos, porquanto o seu é o tempo para o estudo dos dados e das investigações. Ou seja, mesmo quando a gente sabe a verdade, nós devemos dosar as nossas discussões, tá? Não devemos ser ferrenhos, não devemos ser insensatos. É uma lição e tanto, né, gente? É uma lição e tanto. Às vezes a gente acha, quando está com a verdade, que a gente tem que ir até o fim, não é isso? Não necessariamente, porque ela coloca que cada um tem o seu tempo naquilo. Você atingiu o tempo, ótimo. A outra pessoa não. Então, por respeito, menos. Grande isso, né? Não se imporão, não devemos nos impor, né? Porque reconhece que o labor exige discernimento, maturidade psicológica e elevação de propósitos. Então, a gente também não deve ficar se impondo sobre os demais, tá? Porque os demais estão no processo de conquista, assim como nós, do seu discernimento, da sua maturidade, da sua elevação. Então, meio que fala o que falou o anterior, só que de uma forma mais específica. Nós não devemos nos impor em razão disso. Ele tem o ponto de vista dele, né? É o que ele tem para hoje, de discernimento, de maturidade e elevação. Tá? E isso quando nós não estamos errados também, né? A gente acha que a gente está certo. E os imaturos, os carecedores de discernimento somos nós, né? Então, também por isso, a gente não deve querer se impor. Serão caracterizados pelo espírito de serviço, pelo interesse sadio dos resultados dos trabalhos, colocados no campo da batalha por escolha pessoal, guardando a certeza do triunfo que lhes chegará. Então, a gente contribui com esse projeto iluminativo de levar os ensinos de Jesus e da doutrina adiante com o espírito de serviço, né? Com o interesse de trabalhar em proveito dos nossos semelhantes, nos colocando ali prontos para auxiliar no que for necessário, né? Porque simplesmente nós ganhamos a convicção de que isso é necessário para que esse bem, que é essa luz, aconteça. Não se agastarão com os acusadores, nem desanimarão com os aparentes insucessos, que lhe constituirão estímulo para o prosseguimento dos tentames. Então, mesmo quando a gente estiver sob pedras, nós não podemos nos desanimar, nós não devemos parar, nós devemos seguir adiante naquilo que nossa convicção nos trouxe como sendo relevante de se buscar. Tá? Não podemos desanimar, não podemos desistir. A gente tem que seguir adiante, mesmo quando tudo joga contra. Principalmente quando tudo joga contra, porque muitos desistem e poucos seguem adiante, e esses poucos são essenciais para fazer a diferença. Então, a gente tem que estar sempre em prontidão para seguir adiante,
para levar essa luz até o nosso próximo. Nós devemos ainda estar abertos ao amor, planejam um mundo melhor para eles mesmos e para a sociedade em geral, porque reconhece que estes são dias de transição e a seleção de espírito se faz natural, preparando a regeneração. Tá? Então, essas pessoas que contribuem de fato para essa luz, elas estão abertas ao amor, elas planejam esse mundo melhor, não só para elas, mas para toda a sociedade. E sabe que tudo faz parte de uma transição, que tudo vai melhorar, faz parte do progresso nosso e do nosso planeta. Né? É esperado. E se nós estamos enfrentando isso, já vimos várias vezes, é porque nós devemos enfrentar. Tá? Então, mais uma vez, seguir adiante, confiantes, sem esmorecer. Certo? E aí, acho que tem mais 2 slides só, que é um complemento dessas regrinhas que ela coloca, né? Que nos servem também muito para o nosso dia a dia atual aí. Aqueles que estão ocupados com o ideal iluminativo não perdem tempo discutindo com pessoas que não querem saber a verdade. Não se impõe àqueles que ainda faltam desenvolver o discernimento, a maturidade e a elevação, como nós vimos. Ao contrário, sentem compaixão por eles, que ainda estão fechados em seus idiosincrasias e direcionam todas as suas energias em direção ao estudo dos dados e das investigações, transformando as instituições espíritas em que servem verdadeiros laboratórios morais. Então, está explicando de uma forma mais ampla aquilo que nós vimos no slide anterior, tá? Que quem está realmente compromissado de levar adiante essa luz não cai nessas armadilhas, tá? Ele procura sempre agir corretamente em direção a tudo que a doutrina nos ensina aí, tá? O que fala aí, ó, transformando as instituições espíritas em que servem verdadeiros laboratórios morais. O espírito de serviço, o interesse sadio pelos resultados do trabalho e, sobretudo, jamais trabalhar por obrigação, pois essa é a condição para participar do projeto iluminativo de Jesus, ou seja, é fruto de uma escolha consciente, pessoal e intransferível. Jesus convida muitos, mas somente aqueles que aceitam de bom grado a tarefa, de livre e espontânea vontade, é que podem ter a certeza que triunfarão, pois o triunfo a que se reporta a mentora é a própria autoiluminação, que proporciona ao espírito a consciência tranquila do dever retamente assumido. Então, esse é o espírita que nós devemos almejar para nós mesmos. Alguém que tenha esse compromisso com a causa do nosso mestre e da espiritualidade maior, de uma forma consciente, né? De uma forma, conforme a sua própria liberdade de escolha, né? Conforme ele mesmo escolheu espontaneamente, certo? É isso que nos trará o verdadeiro triunfo, como está aí, e é isso que nos trará aquela sensação do dever cumprido, né? Fizemos a nossa parte, contribuímos efetivamente com a obra de Jesus de levar essa luz a todos os seus irmãos. Então, é esse o papel que nós devemos buscar. Lutas e sofrimentos surgirão, não poucas vezes, não só no campo externo de atividades, mas, sobretudo, na vida íntima, onde se homiziam os grandes inimigos da evolução espiritual.
já falamos aqui também, não é isso? Então, além das lutas com as adversidades externas, as lutas com as minhas próprias imperfeições, tá? É isso que eu tenho que estar me propondo a fazer, que eu com certeza vou fazer se adotar essa receitinha da Joana de Ângeles, de ter o amor ao ideal, que eu acredito, e que é ter a abnegação em favor de uma causa maior, em favor do meu semelhante. E aí, o último. Investiguemos, estudemos, discutamos de mente aberta a verdade, sempre dispostos a abraçar as conquistas da ciência, realizando a sua aliança com a religião e tornando o espiritismo a verdadeira ponte entre as duas. Divulguemo-lo com ardor, vivendo no dia a dia da existência como cristãos legítimos que pretendemos ser. Então, mais do que comprarmos a ideia da doutrina espírita de que religião e ciência andam juntas, é nós levarmos isso adiante, porque é isso que tende a iluminar a toda a humanidade, né? Esse andar junto da ciência e da religião, porque é isso que vai desvendar cada vez mais as leis divinas, que são as leis que nos dizem respeito, tá? Elas simplesmente desvendam aquilo que é verdadeiro. Tá ok? Então, a importância de nós levarmos isso sempre adiante, seja através de nossas condutas e, acima de tudo, seja através dos nossos próprios exemplos, porque estão nos observando constantemente, seja em sociedade, seja em família, seja onde for. Nossos amigos, nossos inimigos, nossos familiares, nossos filhos, nossos pais, todos estão nos observando, né? E vendo aquilo, o exemplo que eu estou dando. Então, que esse exemplo seja o melhor possível, que seja próprio dessa luz que nós vimos, que nós conseguimos, sim, ser portadores. Tá ok? Então é isso, minha parte é isso. Ufa, falei hoje. Alguém quer colocar alguma coisa? Obrigado. Obrigado pelo esclarecimento. Obrigado a vocês. Foi muito bom mesmo, viu? Foi bom, Aldo. Obrigado. Obrigado a vocês que ajudam aí nas reflexões. Isso é o tipo de aula que cada vez que você para preparar, você vai preparar ela de um jeito diferente, porque se extrai tanto conteúdo dessas lições da Joana, e cada vez se tira um conteúdo diferente, né? É muito rico tudo isso, muito rico. Então, convido a todos para lerem, tá? Esse material, tem aí pela internet, vocês vão encontrar com facilidade, tem vídeos, vocês vão ver que muitos abordam até de um jeito até diferente do que o meu, com muito mais propriedade, uma forma mais rica, porque é um texto rico, é uma ideia muito rica, né? Eduardo, dá para ouvir? Pois é. O Alírio Cerqueira Filho, lá da Federação Espírita de Mato Grosso, tem várias aulas, questões, programas. Então, entre aí no site lá da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso e procurem por ele, vocês vão achar coisas riquíssimas, porque ele se baseia sempre na Joana de Ângeles. Então, é muito importante. Deu para o pessoal ouvir? Deu? Deu sim.
Então tá bom. O Alírio é o cabeça disso aí tudo, é ele Ele é que meio que médico, idealizou, né? ele é médico, olha, tem uma infinidade de funções ele. É médico homeopata também, psicoterapeuta, um monte de coisas, né? Então ele já sabe muitas vezes nos traduzir também pelo lado da ciência. Então são conhecimentos maravilhosos que nós podemos adquirir. Falta é tempo de ver tudo, não dá. É muito pequeno o dia. Essa foi ótima apresentação, Eduardo. Foi bem clara. Bom, os momentos aí faltou, mas que bom que foi claro. Não, você foi muito feliz nas colocações. Verdade. Então é isso. Muito bom. Então, o Paulo pode fazer. E a Aurora saiu. Quem quer fazer a prece final? Eu faço. Você faz, Vivi? Tá. Uhum. Tá bom. Então, Paulo pode fazer a vibração. Tá bom. E faz o final. Então, eu vou pedir para que todos fiquem numa posição mais relaxada, fechem os olhos, foquem em vocês, pensem em vocês como indivíduo, pensem na energia que existe dentro de vocês, nessa luz que existe dentro de vocês, e comecem a emitir esse pensamento positivo, a expandir essa energia para o seu redor, que essas vibrações, elas tomem conta do seu espaço, elas inundem agora o ambiente que você está, que você consiga focar e elevar agora seu pensamento para toda a sua casa, que essa energia boa, que essas vibrações, elas tomem um espaço agora fora do seu lar, que essa luz ela expanda e ela vá para todo o seu bairro, permitindo que essa energia leve pensamentos positivos, leve os sentimentos bons que compartilhamos dentro dessa reunião, que essa energia ela possa se expandir, se transformando numa grande luz, que ela inunde essa nossa cidade, que ela possa ir em cada lar, que ela possa visitar a cada uma das pessoas que necessitam de um acolhimento espiritual, que essa nossa energia ela possa permitir alcançar as pessoas que possam fazer diferença na vida de outras pessoas e as incentive a fazer isso. Que essa nossa vibração alcance os hospitais, alcance as pessoas necessitadas, que alcance as pessoas com um poder maior, que possam pensar em todos as nossas necessidades, mas que também alcance todas aquelas outras pessoas que mesmo sem se sentir que elas têm um grande poder, mas que elas sintam que elas possam fazer algo de bom, porque muitas vezes uma coisa boa, com mais uma coisa boa, com mais uma coisa boa, se torna uma corrente de coisas boas. E que essa vibração, que essa nossa vibração, que esse nosso pensamento positivo possa dar início a essa cadeia, a essa reação em cadeia,
de sentimentos bons, de sentimentos positivos, e que esse nosso pensamento ele alcance todo o nosso país, que ele alcance todas as pessoas que também têm esse pensamento positivo, que isso forme uma grande cadeia, elevando todos esses sentimentos e permitindo que as pessoas sintam essa nossa energia, que essa corrente de energia, de vibração, permeie por cada lar desse nosso planeta. Que essa corrente de energia, de pensamento positivo, de amor, seja sentida por cada um dos corações de nossos irmãos. Que assim seja. Obrigado. Dessa forma, com nossos corações cheios de amor, vamos agradecendo pela oportunidade de mais um encontro, para fortalecer nossos conhecimentos, para podermos ser luz e colocar em prática os ensinamentos da doutrina espírita, e assim podermos socializar essa bênção que recebemos. Vamos agradecendo pelos professores, por cada um que contribuiu para que nós estivéssemos hoje aqui uma aula e um momento tão bom, e que nós possamos retornar em uma semana para um novo aprendizado. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Deu para falar? Eu estava ligando. Boa noite a todos. Boa noite. Muita paz, saúde e alegria a todos. Obrigada. Beijão. Até Boa a semana. próxima. Boa semana. Parabéns a todos aí pelas atividades, viu, gente? Prece, vibrações, leitura, evangelho. Nota 10, viu? Muito bom. Obrigado. Oba, já dá para passar de ano. Tem recuperação? Não vai ser necessário.